Sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria e eu estou aqui com o Ed Carlos, né? Deixa eu puxar logo aqui o Ed Carlos. Pronto, o Ed Carlos está na sala. Bom dia, Ed Carlos. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí, a depender do seu horário. Dá um alô pro pessoal aí, Ed Carlos. Bom dia, Samuel. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite no seu horário que você está assistindo. Ninguém sabe olhar quem está assistindo, né? A gente já estava aqui conversando aqui na sala, né? Porque essa mentoria ela não é só gravada, a gente tem um momento também que a gente conversa aqui antes, né, e alinha algumas questões, questões pessoais de trabalho, e a gente já estava conversando aqui. Tá? Bom, pessoal, hoje eu vou acompanhar o Ed Carlos aqui em um atendimento que ele está fazendo aí, e ele vai me passar um pouquinho, ele vai me dar um feedback de como está esse atendimento, a gente vai recapitular algumas coisas. Ed Carlos, me fala um pouquinho aí a respeito, como é que está esse atendimento que você está fazendo agora aí? Em que sessão você está com o seu paciente? Como é que transcorreu isso até agora? Me fala um pouquinho, fica à vontade. Olha, Samuel, como eu te falei, essa seria a quarta sessão, mas por problemas de saúde da mãe dele, na sessão passada, que seria na quarta, ela não veio. Aí hoje eu fiz a terceira sessão com ele. Foi a Ah, sessão que eu ressignifiquei. então a da semana passada, né? Que a gente teve um delayzinho aí de atendimentos, mas na sessão passada, que seria a terceira, e essa seria a quarta. Aí na sessão passada, teve um problema de saúde com a mãe do paciente, é isso? Isso. E aí Aí ele não pôde comparecer. Aí hoje você fez a terceira sessão. Ah, beleza. Me fala aí como é que foi essa terceira. O que você quiser dizer. Se você quiser falar sobre a primeira e a segunda e agora a terceira já na sequência, beleza. Se você quiser falar só sobre a terceira, fique à vontade. Só me dá um feedback pra gente aqui de como tá esse trabalho aí. vamos dar continuidade, vamos continuar a terceira. A gente já falou sobre a primeira e a segunda, vamos continuar a terceira. Bacana. Eu vou anotando aqui. Pode falar. Pronto. Pode falar. A terceira sessão eu busquei algumas causas que pudessem ter gerado esses padrões que hoje ele sofre de ansiedade e ressignifiquei. Usei submodalidade Já nessa consulta agora. na Bacana. terceira. Isso. Que foi, no Usei caso. submodalidade e tracei com ele o que ele poderia fazer para o que ele está disposto a abrir mão, a que ele está disposto a fazer para que os sonhos dele se realizem. Entendi, entendi. Nesse caso, deixa eu só baixar um pouquinho o meu microfone aqui, que ele está dando retorno. Nesse caso, Ed Carlos, você fez uma ressignificação com ele, E né? encaminhei ele também, numa sessão só. Ele estava meio que perdido. Isso, é isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Porque em uma das consultas, uma das mentorias que a gente fez, a gente falou sobre a questão de ele estar perdido, né? Então, assim, além da Isso. gente ajudar na questão emocional do paciente, a gente também ajuda o paciente a se reencontrar. Porque, na realidade, a terapia é isso, né? A pessoa poder se reencontrar. E existem alguns casos de alguns pacientes que o paciente ele está tão perdido em relação à sua identidade, ao que ele quer da vida, né? Inclusive, nesse caso específico aí do que o Ed Carlos está falando, esse paciente ele tem uma dificuldade, ele procrastina tudo por conta da ansiedade, né? E acaba tendo uma perda da autorresponsabilidade. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Nas mentorias anteriores aí, falando sobre trazê-lo a uma autorresponsabilidade e fazer com que ele consiga se desenvolver, Traga, né? traga para ele o que é dele, E isso o que é dele para que ele resolva e não lance isso para outras pessoas. jogar na mão de terceiros, né? Exatamente. Então, assim, pelo que você está me falando, você, além da ressignificação, você também trouxe um direcionamento para ele, né? Isso. Em relação, assim, não sei se foi a nível de identidade ou a nível de responsabilidades, autorresponsabilidade. Me fala um Olha, pouquinho Samuel. sobre a ressignificação e sobre esse direcionamento que você deu aí. Então, eu vou começar sobre a ressignificação. Beleza. Como eu te falei, eu usei submodalidade. Eu pedi para que ele encontrasse um objeto, um animal, até uma figura geométrica que representasse o problema dele. Aí ele trouxe uma nuvem bem grande, escura, parecido com aquele dia que vai cair a tempestade, aquela nuvem bem escura e grande. Aí eu falei para ele, a partir de agora essa nuvem vai representar suas emoções. E na medida que essa nuvem vai diminuindo e perdendo a cor, são seus são seus problemas que vão deixando de fazer sentido e vão diminuindo cada vez mais.
Então, nesse caso, você trouxe. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho por causa do retorno. Isso aqui, gente, minhas gravações todos sabem, é meio que ao vivo tudo, né? Então a gente não. Tô baixando aqui um pouquinho, tô com o controle na mão aqui, baixando ali o retorno. Então é o seguinte, você trouxe uma. Foi ele que lançou essa nuvem ou você que trouxe a nuvem para ele, com os problemas dele Não, ali? eu pedi para que ele citasse. Poderia ser um animal, uma figura geométrica, o que representaria melhor o problema dele. Então ele trouxe ali uma nuvem que, Enorme, como se fosse uma escura. nuvem pesada para chuva, não é isso? Isso. E isso Parecendo aquele representava dia de tempestade. Essas são os, as palavras dele. os problemas dele. É como se fosse uma tempestade na vida dele. Bacana. Beleza. E como é que foi aí essa ressignificação dentro disso? Você trouxe como se fosse um arquétipo ali, né? Isso. Uma submodalidade dos problemas dele. Mas, vamos lá. Como é que você fez essa Aí eu falei para ressignificação? ele, a partir de agora, como você me disse, essa nuvem grande, enorme e escura vão representar suas emoções, vão representar seus problemas. E na medida que essa nuvem vai diminuindo e perdendo a cor, são os seus problemas que vão diminuindo e deixando de fazer sentido. Aí eu falei para ele, por que, que essa nuvem vai diminuindo e perdendo a cor? Porque só agora você entende que sucesso é fruto de suas, de suas, Decisões, faltou a palavra que é, atitudes, decisões, de, de suas, crenças. não, crenças não, me faltou a palavra, é Você tá igual eu que tive do seu Covid. esforço, dedicação, do seu dia a dia. Da dedicação pro dia a dia, é isso? Isso, esforço e dedicação de dia após dia. E se fosse. É de cara, você tá igual eu, tá perdendo a memória aqui. Eu tive Covid e comecei a perder a memória. Então, assim, você jogou a responsabilidade para ele, não é isso? Isso. Então, assim, aquela nuvem poderia ser dissipada, aqueles problemas poderiam, né, passar a depender das atitudes dele, do que ele Da- estivesse pensando, do esforço do dia a dia dele, né? do dia a dia, do que ele tivesse construindo. Bacana, legal. Isso aí tem a ver muito com autorresponsabilidade. Legal, legal mesmo. E aí, como Aí é eu que falei assim, foi? Dentro disso aí, agora eu pode quero que falar. você visualize essa nuvem, ela está ficando cada vez mais fraca, cada vez menor, e agora você só visualiza só aquele céu limpo, como naquele dia quente. E por que agora essa nuvem desapareceu? Porque você agora percebe que dinheiro e sucesso são apenas fruto do seu esforço, dedicação, luta de dia a dia, do seu dia a dia. Porque na verdade você só consegue ter sucesso na vida a partir disso aí, de esforço, correria do dia a dia, apertos, dificuldades. Isso que vai fazer com que você se torne uma pessoa forte o suficiente para encarar diversas situações do dia a dia. Bacana, bacana. Muito bom mesmo. Então, no caso, você trabalhou aí a autorresponsabilidade, que é algo que a gente já vinha falando já, né? Há alguns dias. Quando você começou a me falar sobre esse caso específico dele, você lembra que eu comecei a falar sobre autorresponsabilidade, né? Desde as primeiras Isso. Aí ele me mentorias deu a aqui. ideia de fazer com que ele puxe a responsabilidade para ele. Exatamente, exatamente. Porque a gente trabalha aí tanto nas emoções que estão bloqueadas ali, justamente por ele não estar conseguindo. E eu vejo que esse fato, apesar de eu não estar tratando o paciente, eu estou aqui tratando meio por tabela, né? Através de você. Eu vejo, eu sinto que esse paciente, ele tem o problema da autorresponsabilidade dele, faz com que ele realmente ele não consiga produzir por estar lançando a responsabilidade para outras pessoas e com isso traz ansiedade. A Sempre, ansiedade, por sua vez, faz com que ele não consiga produzir e perde a responsabilidade. Então se torna um loop ali, ó, de sempre situações. culpando terceiros, né? Esperando que as coisas venham de mão beijada para ele. Exatamente. Então, assim, ele não se responsabiliza, com isso traz ansiedade. A ansiedade faz com que ele não tenha resultado e não se responsabilize. E aí vira um loop. Bacana. Então, assim, você fez uma ressignificação, só um adendo aqui dentro do que você está falando aí. Você fez uma ressignificação já trazendo a questão da autorresponsabilidade. Eu achei bacana. Legal mesmo. Que para ele estar bem depende das atitudes dele. Pode continuar aí, fica Do legal. Ficou legal. esforço dele do dia a dia, né? No dia a dia, exatamente. As É porque, atitudes no dia a dia. na verdade, ele quer ser conhecido pelo que ele faz, ter dinheiro para levar uma vida boa, mas agora é aquela questão, o que ele está disposto a fazer para que isso se torne real, né? Eu falei para Exatamente. ele, dinheiro dinheiro
e fama tem que ser consequência do seu esforço, dia após dia. Tem que vir junto com um reconhecimento, né? Isso. Tem que ter um reconhecimento do que ele faz. Bacana, bacana. Então, dentro disso, você fez dentro da ressignificação já a ressignificação junto com o direcionamento, não é isso? Legal, legal. E quando ele, lógico, ele imaginou, né, essa questão de como, do que ele deveria fazer para se sentir bem e como ele reagiu a essa imaginação dele. Porque isso tudo traz. Isso, pessoal, para você que está assistindo agora, o paciente ele imagina que está acontecendo daquela forma. Né? E aí a mente dele, o subconsciente dele, aceita aquela informação que ele acabou de criar ali. Como ele reagiu, Ed Carlos, em relação a. É porque, na verdade, você tinha me falado, eu não tinha notado isso, não. Depois que eu fui perceber isso nele, que ele fica sempre querendo jogar a responsabilidade para a mão dos outros, para a mãe dele, até para mim mesmo. Ele fica querendo jogar a responsabilidade dele se dar bem no tratamento ou não, para cima de mim também. Aí eu trouxe questões para ele, de Não, encaminhar ele, pode falar, pode falar. do que ele está disposto de abrir mão, do que ele está disposto a lutar para que ele possa se libertar dessa ansiedade. Tracei metas com ele. A gente encontra muitos pacientes que chegam no consultório trazendo a responsabilidade para o terapeuta. E o terapeuta ele não tem a responsabilidade para mudar a vida da pessoa. A responsabilidade é da pessoa. O terapeuta vai conduzi-lo nesse caminho. Né? E a gente tem que saber o nosso papel como terapeuta, tá? O paciente ele tem que estar disposto à mudança e ele tem que ser o agente principal dessa mudança. E não o terapeuta, e sim o paciente. Né? O terapeuta vai ensinar ele os caminhos, né? Como eu tracei com ele metas, o que ele está disposto de perder para gerar essa mudança na vida dele, qual esforço ele está disposto a fazer para que essa mudança venha. Bacana, legal. Esse é o caminho, é o que eu faria no tratamento, né? Desde o início a gente vem conversando sobre isso. Você conseguiu identificar essa questão da autorresponsabilidade que ele jogava para outras pessoas, né? Não assumia. Legal, legal. Agora, em Porque, relação. Pode falar, pode falar. na verdade, quando é que a gente se tornamos fortes o suficiente? Quando a gente consegue passar por dificuldades, trancos e barrancos, né? Quando a gente se machuca. É a Exatamente. mesma coisa aquela mãe querer sempre tá passando a mão na cabeça do filho e não querer que ele encare a vida com medo de se decepcionar. Exatamente. Então é no momento que a gente aprende com a vida. Né? Quando a gente apanha na vida, né? O Tem grande, que tornar. o nosso grande professor é a própria vida. Né? A vida é um grande professor. Bacana. Então você fez essa ressignificação, você levou ele a imaginar, ele buscou, né, essa imagem da nuvem e tal, e você conduziu. E essa tempestade você mostrou para ele que ela estava sendo causada justamente pelas atitudes diárias dele, né? E se ele mudasse as atitudes, essa nuvem passava. E Se ele isso encarasse. aconteceu aí na ressignificação, você viu se ele mudou essa autorresponsabilidade nele e essa nuvem dissipou já na ressignificação? Como é que foi isso aí? Aí, deixa eu te falar. Aí depois que eu fiz a ressignificação, eu perguntei ao que ele está disposto de abrir mão, o que ele está disposto a fazer para que essa situação se deixe de ser o que ela é. Ele trouxe pontos que me fez pensar que ele vai fazer tudo isso para conseguir mudar a sua vida. Está disposto em abrir mão do lazer que ele tem, que tipo assim, vamos supor que quer ter sucesso na vida e não quer se dar o suficiente para que ele consiga esse esforço. Ele quer um resultado antes de começar a desenvolver o que ele está De fazendo. fazer o esforço. Essa Entendi. é a verdade. Então você percebeu que ele entendeu isso, que ele se propôs a isso, Isso, né? pelo menos nas perguntas que eu fiz, o que ele estava disposto em abrir mão e qual o esforço que ele poderia fazer para que se torne realidade, eu entendi isso, pelo que ele me falou. Bacana. Ó, existem tratamentos em que eu conduzo o paciente da seguinte forma. Inclusive, acho que eu já falei com você mais ou menos sobre isso. Existem pacientes que eles precisam se desbloquear emocionalmente mesmo. Eles têm bloqueios, eles não conseguem avançar. E existem pacientes que faltam um compromisso, uma responsabilidade deles. E aí eu conduzo esses pacientes nesse compromisso e nessa responsabilidade. Muitas vezes
eu conduzo esse paciente sem levar ele àquele transe propriamente dito, onde ele fecha os olhos e tal. Eu simplesmente converso com eles. Eu sou o mentor deles naquele momento. Eu estou conduzindo a linha de raciocínio, pensamentos, trabalhando nas crenças, né? Então, assim, muitos pacientes eu inicio o tratamento fazendo as sessões, as consultas, com a hipnose, o estado de hipnose mesmo, de transe, né, propriamente dito, mas às vezes eu nem concluo fazendo em transe. Eu faço a ressignificação e depois da ressignificação aí eu vou partir para diálogo mesmo, para conversa, para conduzi-los. E eu vejo desde o início que esse paciente é um paciente provavelmente que ele precisa desse direcionamento, né, como você já começou a conduzir, principalmente agora na ressignificação. O que é que você pretende? Como você falou que ele entendeu, né? E nas palavras dele, ele quer e vai fazer isso, né? Nas palavras dele. Ele está disposto a Está fazer o que disposto. tem que ser feito para mudar. Exatamente. Você já tem mais ou menos uma linha de direção de como você vai conduzir ele nas próximas? Porque, assim, geralmente a gente utiliza de 3 a 5 consultas. Se o paciente ele teve um resultado bacana mesmo ali na terceira consulta, às vezes acontece da gente já encerrar ali o tratamento. E às vezes a gente continua, né? Como é que você está pensando em fazer? Você vai continuar as outras 2 consultas com ele, dando um direcionamento ou de outra forma? O que é que você está pensando em relação às próximas consultas? Só para a gente ter um spoiler aqui do que vai acontecer. Deixa eu te falar só como eu terminei a terceira consulta, como eu finalizei. Ah, beleza, bacana. Você conhece aquela música de Tribo da Periferia? Qual é a música? Ninguém nasceu no topo da montanha? Rapaz, eu vou fazer você cantar essa música um pedacinho dela aí para me ver. Deixa eu te falar. Ninguém nasceu no topo da montanha e a caminhada, ninguém nasceu no topo da montanha e a escalada sempre vai ser árdua, mas apenas aquele que resistiu o processo vai ter direito a uma vista mais fantástica. Aí nesse caso que eu trouxe para ele, a vista mais fantástica de cada um vai ser o objetivo. Eu tô entendendo, eu tô entendendo. A música eu não tô lembrando da música não, mas a letra dela aí fantástica. Fantástica mesmo essa letra. Se encaixa no tratamento, né? Com certeza, com certeza. Aí vocês dois cantaram, me fala aqui, vocês dois cantaram essa música, como é que foi isso aí? Não, ele também conhece o trecho da música, mas eu não cheguei a cantar, não. No finalzinho, já de olhos abertos, eu coloquei a música para ele ouvir. Aí depois, em cima da música, eu refleti com ele. Você colocou a música para ele ouvir na hora, não foi? Isso. Cara, Isso. Ele reconheceu. fantástico, porque música, ela traz ancoragem. Mas, ó, auditivo, visual e sinestésico são 3 sentidos que ancoram na nossa vida, né? Olfativo também, cheiros também, né? Então, assim, você fez ele ouvir essa música no tratamento. Uma coisa que vai acontecer, toda vez que ele ouvir essa música, ele vai se lembrar Fica dessa, colado ali, né? dessa Foi o que eu proposta pensei. de vocês. Possa ser que passe bastante tempo, assim que ele ouvir essa música, é uma âncora que ficou instalada nele. Tem uma música, Funk da Elite, com Bruno Mars. Eu fiz um treinamento, esse treinamento já tem uns 6 anos, 7 anos mais ou menos. É o Inner Self, né? O eu interior, o nome desse treinamento. É uma imersão na realidade, né? Muitas pessoas, esse treinamento ali, ele pode ser feito de 1 a 3 dias ali, sexta, sábado, domingo, exemplo aqui, né? O dia todo. E aí eu fiz esse treinamento e tinha os intervalos ali, porque o dia todo, né, o treinamento, então tinha os intervalos. Toda vez que aí a gente saía para um coffee break, o horário do almoço, enfim. Quando o pessoal, ou uma dinâmica fora da sala, né? Eu fiz esse treinamento em um instituto de inglês. Então a gente estava dentro de uma sala de aula mesmo. E aí tinha algumas dinâmicas que a gente saía da sala de aula, ia para o pátio e tal. Aí toda vez que eu queria chamar o pessoal para a sala de novo, já era combinado isso. Eu falava, ó, quando estiver tocando tal música, vocês vão voltar para a sala para a gente retornar as atividades. Aí eu escolhi o Funk da Elite, que é uma música de Bruno Mars. Depois você pesquisa aí se você não conhece. E aí, toda vez que começava a tocar dentro da sala, né, tinha uma caixa de som e tal, começava a tocar o Funk da Elite, de Bruno Mars, é uma música bem bacana. O pessoal vinha para dentro da sala. Eu não precisava nem chamar, botava a música, o pessoal vinha para dentro da sala. E o legal é que o pessoal vinha dançando ali, ó. Vinha todo mundo balançando, dançando, entrava na sala, todo mundo aquela animação, aquela coisa gostosa, um up bacana mesmo assim. E aí o que é que acontece? Todas as pessoas falam a mesma coisa.
Isso já tem já 6 anos, eu acho, esse treinamento. Todas as pessoas falam a mesma coisa. Toda vez, acho que tem 6 para 7 anos. Toda vez que eles ouvem essa música, onde eles estão, em qualquer lugar que eles estão, eles ouvem essa música e volta tudo aquilo que aconteceu no treinamento naquele final de semana com aquele Música, pessoal. música e cheiro marca, né? Marca. E o interessante, Instalado. sabe o quê? Que as emoções que foram produzidas naquele momento, naquele dia, voltam junto com a música das pessoas. Tanto, pode ser emoções boas ou ruins, Exatamente. a Então, quando a música gente vai fazer ancora lembrar. isso, você, por exemplo, você ancorou nele, se você ancorou de uma forma bem positiva esse tratamento e que ele vai melhorar e tal, toda vez que ele ouvir essa música, ele vai sentir isso novamente. Ele vai sentir que ele pode, que ele é capaz, que depende dele e tal, entendeu? Então isso é bacana. Bacana. Eu gostei mesmo, gostei bastante mesmo. Pode continuar aí. Tratamento bem dinâmico esse que você está fazendo aí. Aí, nesse caso aí, apenas quem resistir o processo vai ter direito à vista mais fantástica. Aí, nesse caso da vista mais fantástica, vai ser adaptada a cada contexto de cada pessoa. Eu estou entendendo. Então ele cria o contexto dele. É, A necessidade e a responsabilidade quem dele. vai criar é o paciente com seus objetivos, né? Bacana, gostei, gostei mesmo. Bacana, bacana, bacana. Ficou bem, bem dinâmico esse tratamento. Ficou bem, bem legal. Se encaixou no contexto do tratamento e ficou divertido o tratamento também. Foi o que eu pensei na hora. Ele não vai esquecer. Ele não vai esquecer desse tratamento, principalmente desse dia, desse momento. Ele não vai esquecer, certeza absoluta. Você já viu que quando a gente está na faculdade, eu falo faculdade, mas escola de uma forma geral, mas nas faculdades os professores fazem mais isso. Eles trazem uma aula dinâmica, como uma música, uma fórmula de matemática cantada. O professor ali está dando aula, ele sobe em cima da mesa ou senta em cima da mesa e canta uma música falando sobre aquele contexto da aula. Aquela aula o aluno nunca esquece. Fica Eu lembro marcado. de aulas assim. Pode falar. Fica marcado, Fica né? marcado. É uma obra que dificilmente vai se. Às vezes você nem lembra do que aquilo é representar para você. Quando você volta a ouvir a música, tudo começa a se encaixar. Se encaixa tudo e a emoção que a gente precisa para vencer, para se conectar com a vida, a gente recebe através daquela lembrança. E aí aquela emoção que a gente está recebendo através daquela lembrança faz com que a gente consiga dar um passo a mais naquele momento. Isso é muito interessante. Mas pode falar de Carlos. Então, assim eu concluí a terceira sessão. Bacana, 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 bacana. Bom, eu faria isso aí, eu faria nessa linha aí de raciocínio mesmo, tá? Eu acho que tudo que eu deveria ter feito, eu fiz. Ó, ressignifiquei, coloquei ele numa direção que para mim seria a mais eficaz possível Bacana, numa sua bacana. sessão. Gostei. O que é que você pensa agora, para te dar uns spoilers? Eu tô curioso para saber o que é que você pensa das próximas consultas, ou se não vão haver as próximas consultas. Por que que eu estou perguntando isso? Porque de forma específica, eu senti que esse paciente ele precisa de um direcionamento, de forma, inclusive o seguinte, ó. O Ed Carlos, até agora, ele conduziu o processo para a ressignificação. Né? Ele ressignificou o paciente nessa terceira consulta. Ou seja, o que é ressignificação? Se você. Acho que todos que estão aqui na sala sabem o que é ressignificação. É quando você pega, traz um novo sentido, um novo significado àquela É o problema. situação, aquele momento, aquela história que a pessoa está vivendo. Né? A pessoa estava vivendo algo que ela se sentia triste com aquilo. Agora ela não está mais Faz se sentindo triste. com que aquilo perca sentido, né, Simão? Perca aquele Emocionalmente. sentido. Né? E traga um novo sentido. Então, a ressignificação, o papel da ressignificação é isso. Porque Mas, de forma específica, como o Ed Carlos já trouxe até a ressignificação, esse paciente, de forma específica, ao meu entendimento, ele precisa de um direcionamento agora de forma consciente. Então, o que é que acontece? O subconsciente dele está preparado para receber agora novos comandos. Que a gente está fazendo aí uma reprogramação mental. Né? Então o subconsciente dele entendeu que há necessidade de mudança e que ele está disposto a isso. Então o subconsciente dele já sabe disso. Então agora há uma necessidade de que ele, o paciente, de forma consciente, comece a trazer esses comandos para o subconsciente dele. Ou seja, o consciente dele trazendo informações, novos comandos,
novas sugestões para o subconsciente, para que eles possam se alinhar. Né? Porque Pode falar. aí eu ressignifiquei, mas está de forma inconsciente ainda, né? E isso é uma porta que se abriu no subconsciente Mas ele e não que sai como, precisa ser né? reprogramada através, lógico, das atitudes do paciente ali no dia a dia, como você mesmo falou, ó, vai depender das suas atitudes, do que você quer, de como você vai agir diariamente, né? Só que nós, como terapeutas, a gente pode dar mais uma ajuda nisso aí. Você pensa em fazer algo para que possa ajudá-lo? Eu, particularmente, aí eu vou falar o que eu faria. Né? As próximas consultas, eu usaria essas duas consultas para trazer de forma consciente, em uma conversa com ele, a, o sentido do que ele quer daqui para frente. Né? Uma responsabilidade a mais, para que ele, de forma consciente, também entenda e passe informações para o subconsciente. Você está pensando em algo Eu nesse posso sentido? falar como eu já pensei como agir na quarta e quinta sessão. Pronto, isso. Eu estou curioso para saber. Olha, na quarta sessão eu já pensei em contar metáforas. Eu vou fazer a comparação de um primo e meu irmão, já escrevi até metáfora. De um que se dava bem na vida, através de esforço, batalha, dificuldades que ele passava, e isso só fortalecia ele. Enquanto o outro só estava na sombra da mãe, e assim como ele, queria que as coisas acontecessem, mas sem fazer nenhum tipo de esforço para que aquilo se torne realidade. Bacana, bacana. Então você vai trazer a Aí, ele, continuar trazendo a autorresponsabilidade para conquistar. isso. Ed Carlos tá Aí eu vou toda hora começar, virando de cabeça para baixo aqui, gente, mas é um bugzinho que tá dando na câmera dele mesmo, viu? eu vou Você- começar assim, Samuel, aí depois eu vou fazer com que essa pessoa que passa por dificuldade como ele, assim, encontre ou algum terapeuta ou alguma pessoa sábia ali no meio da família que ensine ele os passos de como ele deveria agir para se tornar aquele profissional de sucesso. Bacana, bacana, legal. Eu acho o seguinte, Ed Carlos, você tá de parabéns, tá? Tá de parabéns pela forma que você está conduzindo. Mais uma vez, né? Um paciente seu aí. Tá de parabéns. E eu acredito mesmo que, por tudo que você tem falado aí, que esse é o caminho do tratamento para esse paciente. E ele, com certeza, principalmente a partir dessa ressignificação que você fez com ele. Foi hoje, não foi? Você fez a ressignificação? Foi hoje, essa indicação foi hoje. Bacana. Então, a partir de hoje, o subconsciente dele começa a ter não só a questão do entendimento, mas o sentimento Eu de até algo novo. Pode falar. lancei uma sementinha que você falou que seria interessante. Eu falei, possa ser que o seu subconsciente agora queira fazer coisas que antes desse tratamento você não fazia. Eu falei, deixe o seu subconsciente caminhar por conta própria. Não queira rejeitar ele para fazer algo que ele queria fazer. E são as catarses, né? A gente começa a sentir e vivenciar vontades, desejos que a gente não tinha antes. Como, por exemplo, uma pessoa que estava em depressão e aí ela passa pela ressignificação e depois ela começa a ter desejo, vontade de fazer coisas que ela não tinha há muitos anos. Como passear, como brincar com animais, como estudar algo novo. Então, esses desejos são catarses, são mudanças E que você eu. lança, Hã? você falando isso, você lança uma sementinha para ele, né? Você lança a semente. Porque assim, quando você fala. Porque assim, o tratamento, principalmente com a hipnose, ele é baseado em cima de expectativas. A gente prepara ali a mente, o subconsciente do paciente, cria expectativa para que ele vivencie aquilo ali. Então, o nosso trabalho é baseado em cima de expectativas. Quando você fala para ele que a partir de hoje, depois da ressignificação, ele vai começar a sentir coisas boas, ele vai começar a pensar em coisas boas, coisas novas para ele, vontades novas, coisas que vão trazer, né, um fortalecimento para ele, você já está sugestionando com que isso aconteça. Tá? Então, isso é uma técnica terapêutica. Você começa a sugestionar para que Para isso comandos aconteça. diretos, né? E quando começar a acontecer, ele não ficar perdido. Poxa, o que está acontecendo? Estou sentindo vontade disso. Será que é normal? Será que não é? E tal. Da mesma forma que acontece também, geralmente, quando eu trabalho da segunda para a terceira consulta, eu falo para o paciente: olha, você pode se sentir bem, mas também você pode não se sentir bem, porque a gente trabalhou aqui, a gente buscou o lixo emocional, a gente mexeu no lixo emocional. Na próxima semana a gente vai fazer uma ressignificação, mas agora a gente mexeu. Então você pode se sentir bem, como você pode não se sentir bem. Isso. Se você não se sentir bem, isso é normal. Tá? Agora você vai relatar, você vai se lembrar de tudo para me relatar na próxima consulta. Porque o paciente pode não se sentir bem emocionalmente. Pode falar, Edgar.
Já que a gente falou da terceira e da quarta, vamos concluir adiantar a quinta, né? Vamos Vamos lá, fazer fala da isso. quinta aí. O que, é que você está pensando para a quinta aí? É lógico, né, que a gente faz isso, a gente está falando aqui, pessoal, ele está pensando no que ele vai fazer na quarta e na quinta. Pode mudar a depender da quarta, né? Mas assim, a gente já tem mais ou menos uma direção do que a gente Mais ou vai menos eu tenho um acontecer. direcionamento para onde eu vou. Posso ser que mude um pouco através da quarta, ou não, né? Exatamente. Mas diga aí, a quarta você vai fazer, trabalhar com metáforas, trabalhando nessas expectativas que você já lançou para ele. E na quinta, você está pensando em quê? Como ele falou que ele tem um sonho de ser pedreiro e com o tempo montar uma construtora, eu vou fazer com que ele garde degraus por degraus. Como agora ele é servente, ele subir na vida devagarzinho, degrau por degrau. Ele ser pedreiro, com o tempo ele começa a colocar um só pedreiro, um ajudante para trabalhar com ele, e aos poucos ele tem vários funcionários trabalhando para ele. Bacana, você vai construir uma ponte ao futuro agora, não é isso? Uma ponte ao futuro. Bacana. Isso é muito importante, porque assim, ó, quando o paciente finaliza o tratamento, ele não vai ter mais aquele contato semanal com o terapeuta. E aí, o que é que acontece? É interessante que ele tenha uma trajetória construída na mente dele até chegar ao objetivo final. E quando ele tem essa história, é como um filme que ele assistiu. Ele viu passo a passo ali do que aconteceu no filme e viu o final dali. Então, ele não vai precisar, né? Porque precisar a gente precisa sempre das pessoas, uns dos outros, ou de um terapeuta, ou de um amigo, ou uma pessoa para a gente desabafar. A gente precisa o tempo todo disso. Mas assim, ele não vai ficar dependendo, na realidade, do terapeuta para que ele possa realizar o que ele quer. Né? O nosso tratamento, principalmente com a hipnose clínica, ele é fantástico por isso, porque a gente vai direto no problema, na causa, ressignifica, cria uma nova realidade ali junto com o paciente e agora ele começa agora a caminhar nessa nova realidade sem precisar estar dependendo do terapeuta para sobreviver, né, a cada dia estar melhor. A gente constrói isso na mente dele. E aí ele Porque, continua seguindo o que a gente construiu. Pode falar, de Carlos. na verdade, o que é a ponte ao futuro? É você alimentar os sonhos dele, né? Alimentar e construir literalmente na mente. Construir. Porque assim, gente, o que a gente precisa entender é o seguinte: se existe algo em nossos pensamentos, aquilo é real. Aquilo é real. Eu falo isso sempre, eu já falei isso aqui diversas vezes. Se aquilo está nos seus pensamentos, aquilo é real para você. Se você acredita que é capaz, você é capaz. Se você acredita que você não é capaz, você não será capaz. Por mais que você tenha todos os atributos necessários para conseguir, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque você acredita que não é. Tá? Então, quando a gente cria uma realidade na mente, aquilo é realidade. Por mais que seja só pra gente, mas é realidade pra gente, então a gente consegue conquistar aquilo ali. É, o impossível se torna possível na nossa mente. E a gente vai lutar e a gente consegue lutar para chegar lá. Né? Então, isso é essa É construção. porque, na verdade, a gente tem que dar um sentido à vida dele, né? Porque se você não tiver sentido, você vai continuar lutando para quê? Se você não tem sentido nenhum. Exatamente. Se, Tem que fazer sentido. Na realidade, o tratamento é para isso. É para fazer com que a pessoa tenha um novo sentido. Tá? Que a vida da pessoa tenha sentido. Faça sentido. Geralmente, uma pessoa, quando procura um terapeuta, né, como nós, a pessoa procura porque a vida dele já não está mais fazendo sentido. Ou algumas áreas da vida dele não estão mais fazendo sentido. Então ele busca um novo sentimento, um novo sentido para a vida dele naquela determinada área, ou na vida dele de uma forma completa. Né? Então a gente busca esse sentido. Bacana, bacana, de Carlos. Você quer trazer algo a mais aí dentro disso? Mais alguma outra consideração, algo específico? isso seria interessante também, até na quarta sessão, eu reforçar que vão vir desânimo, vão vir, no caso, pessoas falando que não é capaz. Seria interessante reforçar isso, né? Isso sim, a gente tem que ter o cuidado do seguinte. Vamos lá. Quando a gente sugestiona que pode acontecer algo tal, a gente tem que ter aquela preocupação em sugestionar trazendo uma resposta positiva em algo que aconteça de forma negativa. Exemplo. É isso mesmo que você está falando, mas assim, olha, pessoas podem vir falar ao contrário contigo. Ó, pessoas podem dizer que você não é capaz. Pessoas podem dizer que você não vai conseguir. Né? Então a gente pode falar isso. A gente está sugestionando que possivelmente pessoas venham desencorajá-lo. Só que aí a gente tem aquele cuidado que você sabe disso, né? Eu estou falando aqui só para a gente, como é uma mentoria, para a gente aprender cada vez mais. Só que aí dentro dessa sugestão de que pessoas podem vir tentar desanimá-lo,
Aí você já traz a sugestão de que, mas você sabe que você é capaz. Então aí a gente já afirma, né? Você sabe que você é capaz, você sabe que você pode, você fez esse tratamento justamente para você se libertar, se desbloquear e conseguir realizar. Então a gente afirma depois de uma. Ó, eu não sei se de vocês que estão assistindo aqui, quem já assistiu a minha aula de neurociência, inclusive está dentro do curso de formação essa aula, que eu falo sobre o poder do mas, a palavra mas, né? Exemplo aqui, exemplo. Você desconstrói uma frase completa, uma afirmativa completa com um mas no meio. Por exemplo, inclusive eu acho que eu dou esse exemplo na aula, um dos exemplos que eu dou é esse. Olha só essa frase aqui, ó. Eu quero comprar um carro, mas não tenho dinheiro. Eu falei que eu quero comprar um carro e entrou um mas e falou, não tenho dinheiro, então me desanimou. Eu quero comprar um carro, mas não tenho dinheiro. Pronto, ficou por isso mesmo, não vou comprar o carro. Agora, olha a gente trocando a frase. O mas continua no meio, a gente interrompe o início da frase e conclui ela com o final. Eu não tenho dinheiro, mas quero comprar um carro. Olha a diferença. É praticamente a mesma frase, a gente muda ali do mas e muda só a frase, o posicionamento da frase. Eu quero comprar um carro, mas não tenho dinheiro, ou seja, estou dizendo que eu não vou comprar, praticamente. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar um carro. Ou seja, independente se eu estou com dinheiro ou não, eu quero comprar um carro. Então, o que é que acontece? Quando a gente lança esse mas na mente da pessoa, no meio de uma frase, a gente desconstrói aquilo que a gente tinha falado antes. Exemplo, eu vou voltar para o que eu estava falando. Pessoas podem te desencorajar, mas você sabe que você é capaz. Entendeu? Se a gente falar ao contrário, você sabe que você é capaz, mas pessoas podem vir tentar te desencorajar. Aí o cara fala, poxa, é mesmo, as pessoas vão vir me desencorajar. O cara já murcha ali. Então, isso, a gente saber colocar isso de forma persuasiva na mente das pessoas, no entendimento e na crença das pessoas, faz com que essas pessoas, mesmo tendo uma influência negativa, elas consigam se erguer de forma positiva. Fez sentido para você que está assistindo aí agora? Fez sentido para você, Carlos? Fez, muito. Ô Samuel, se eu pensei em bater na tecla, já que a gente está trabalhando em questão de fortalecimento, etapas na vida que fortalece ele, a questão das pessoas falar dele, tentar derrubar, tesourar ele, só vai fazer com que ele continue mais forte, né? Só vai fazer com que ele crie resistência também. É questão Exatamente. de ser resiliente, seria a Exatamente. palavra. As pessoas, a gente tem que trazer isso. Olha, é, é como se fosse assim: o mundo, a mente dele se abriu para um novo mundo, uma nova vida. E Que as toda pessoas que. dificuldade Hã? trouxesse aprendizagem. Exatamente. E aquelas pessoas que vierem contra isso é porque elas não entenderam. Só que ele está um passo à frente por ter aberto a mente dele ali. Então é mais ou menos esse sentido que a gente tem que trazer. Né? Mas bacana, bacana mesmo. Nós estamos já encerrando essa mentoria, mas eu gostaria de saber se tem algo a mais para trazer dentro disso, alguma consideração a mais. Eu acho que todos os pontos que a gente poderia esclarecer, esclareceu, né? Acho que não ficou nenhuma Bacana. dúvida, não. Eu acho assim, esse atendimento, a gente não fala aqui o nome do paciente, eu acho que a gente falou João, parece assim, na João, mentoria anterior, né? A João, gente não você fala diria foi exatamente o bom. nome do paciente para preservar o paciente, mas eu acredito que o trabalho, a terapia, né, o encaminhamento aí que você está fazendo desse tratamento tá bem direcionado. Eu acredito que ele vai ter, né, o João, vamos dizer aí, né, o João vai ter aí bons resultados a partir de hoje, principalmente, depois dessa ressignificação. Tá? E agora vamos buscar as cenas dos próximos capítulos, né, semana que vem. A gente faz um atendimento por semana, né, então semana que vem a gente vai ter aí cenas dos próximos capítulos aí. E inclusive o seguinte, toda vez que eu inicio uma nova consulta com o paciente, a primeira coisa que eu pergunto é como foi a semana para ele. Né? Tem alguma novidade? Como é que foi a semana para você? Como é que você está se sentindo essa semana? E aí semana que vem você vai ter esse feedback de como ele passou uma semana depois da Ele mesmo ressignificação. já traz a queixa, na maioria das vezes, né? É. E aí cabe a gente entender ali o que está acontecendo com o paciente essa semana. Então eu acredito que essa semana vai ser uma semana diferente para ele e para você também em relação a todo esse contexto da terapia, do trabalho aí, né? Desenvolvimento. Mas Ed Carlos, bacana, tá? Muito. Você está de parabéns, tá? Meus parabéns mesmo. E
Nós vamos encerrar agora essa mentoria, essa aula de mentoria, e na próxima semana a gente dá continuidade, muito provavelmente a esse mesmo tema aqui. E tem algumas coisas, algumas novidades aí, que assim que a gente encerrar esse tratamento aí, eu quero trazer algumas novidades aqui dentro da mentoria, tá bom? Mas, pessoal, grande abraço, tá? Vocês estão de parabéns também por estarem assistindo, acompanhando essa mentoria aí. Ed Carlos, de parabéns também por estar aqui, né? Me ajudando a desenvolver esse trabalho. E tem algumas pessoas para que a gente possa trazer para a mentoria também, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, tá? Olha, grande abraço a todos, muito obrigado, Ed Carlos, grande abraço para você também, tá? Até a próxima semana e suas considerações finais aí para o pessoal. E pessoal, como o Samuel falou, na próxima semana a gente vai trazer a quarta sessão do tratamento. E é isso aí, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Abraço a todos. Tchau, tchau.